Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao segundo programa da temporada 2021 do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Nós vamos, pela graça de Deus, estudar mais uma lição. Esta lição fala sobre o amor de Paulo à igreja, que é um exemplo para cada um de nós. Esta programação é realizada tradicionalmente pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, que é pastoreada pelo nosso querido pastor presidente Ailton José Alves. Vamos falar com o Pai? Nós te pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós. Vamos agora, mais uma vez, estudar a tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo venha para nos inspirar sobre aquilo que devemos aprender segundo a tua boa vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos iniciar o estudo da segunda lição do Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Meus irmãos, como dissemos, vamos hoje analisar a segunda lição do nosso Simpósio de Doutrinas Bíblicas desta temporada 2021. Para tanto, temos a alegria de receber aqui no programa o evangelista Fábio Benício, que coordena a área 13, ali em Boa Viagem, cooperando com o nosso pastor presidente. Homem de Deus, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor José. Alegria grande tê-lo aqui. É um prazer imenso estarmos aqui. Me sinto privilegiado. Que bom. Temos também a alegria de receber entre nós o evangelista Alessandro Barreto, que coopera com o nosso pastor, tanto na STADEB, sendo nos mestres da STADEB, como também na superintendência das escolas dominicais. Homem de Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor José, é uma alegria também estar aqui. É uma alegria minha. Essa alegria é minha, eu vou fazer questão de tê-la comigo. Vamos compartilhar dessa alegria. Nesta segunda lição, pastores, nós vamos analisar o amor de Paulo para com a igreja do Senhor. Veja, meus irmãos, está aparecendo aí na tela o tema desta segunda lição, amando a igreja. E o versículo base, o versículo-chave dessa lição, Atos 20, e versículo 19, uma expressão do próprio Paulo que disse: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. O primeiro tópico da nossa lição, eu vou já chamar a sua atenção para a tela, outra vez, diz que Paulo amava a igreja, e ele amava a igreja com uma vida de serviço. Pastor Fábio, o que podemos entender, deduzir desta afirmação de que Paulo amava a igreja, vivendo para ela, servindo-a? Pastor José, o Paulo é uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento, e creio que o cristão que mais se destacou no cristianismo depois de Cristo. Depois de Cristo, é verdade. Paulo, um homem de profunda cultura, conhecimento, teólogo, organizou, sistematizou os ensinos de Jesus, não é? Ele distribuiu os ensinos de Jesus de forma sistemática. Ele é um missionário, é um expositor da palavra, é um plantador de igrejas, é um homem de várias facetas. Então, este homem, dado o escopo, a magnitude do conhecimento, da sabedoria que ele adquiriu, ele poderia ser tentado a ser um homem vaidoso, um homem que se ufanasse pelo que ele recebeu de Deus. Mas ele deixou isso bem claro, né? Quando ele disse que foi-lhe dado um espinho na carne, para que, devido à grandeza da revelação, ele não se exaltasse. Então, nós observamos dessa lição, essa lição ela é muito importante, porque ela destaca características da pessoa, do caráter de Paulo, que estão muito ligadas a Cristo, que é aquele que ama a igreja, aquele que sofre pela igreja, aquele que se doa pela igreja. E eu creio que isso na vida de Paulo foi o que contrabalanceou com todo o conhecimento que ele havia recebido, né? É verdade. Com toda a sabedoria que ele havia recebido. Então nós vemos na vida do apóstolo um homem com um amor profundo pela igreja, né? Agora, esse amor,
é fruto também de uma experiência muito forte. Porque a conversão de Saulo acontece de forma dramática, não é? No capítulo 9 de Atos, a caminho de Damasco. Ele vê o próprio Senhor, não é? Ele vê o próprio Cristo, e a perseguição de Paulo à igreja não era apenas uma perseguição de zelo, era também uma perseguição ideológica e era uma perseguição intelectual. Por quê? Ele presenciou o martírio de Estevão, né? Ele presenciou a morte de Estevão. Então, aquilo impactou profundamente o seu intelecto. Ele não admitia que ninguém tivesse um zelo maior por uma religião do que o que ele sentia como fariseu pelo judaísmo. Então, aquilo deixou ele bastante sentido, tocado, e ele começa a perseguir os cristãos no sentido de querer dizimar, acabar com a religião cristã, e ele se encontra com Jesus ali no caminho de Damasco, e Jesus se apresenta a ele de uma forma perceptível, não é visível, e aquilo muda completamente a vida dele, e agora de perseguidor ele passa a ser um homem que ama de todo o coração, com todas as forças, o que era algo natural do seu caráter, porque ele era muito intenso. Verdade. E o mesmo zelo que ele tinha pelo farisaísmo, agora ele tem pela igreja. Pela igreja do Senhor. Evangelista Alessandro Barreto, meu Pois amigo. não, pastor. Sim, senhor. Ninguém amou mais a igreja do que Jesus, Verdade. o seu fundador. Mas nós temos em Paulo um paradigma, um modelo de um homem completamente apaixonado pela igreja, não é verdade? Perfeito, pastor. E as palavras de Paulo, elas denunciam esse amor pela igreja, não é? Um texto magno seria o texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 15, quando o apóstolo Paulo disse que de muita boa vontade ele se gastaria e se deixaria gastar pela igreja do Senhor. Isso é uma demonstração do seu amor pela igreja. O mesmo amor, a mesma intensidade que Paulo tinha quando judeu e exercendo o judaísmo como religião, ele transfere isso de um grau muito maior para o cristianismo. Porque ele foi alvo também do amor de Cristo, não é? Paulo era perseguidor. Nós temos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele ali encabeçando uma grande perseguição. É verdade. E ele viu pessoas morrendo por amor a Cristo. Estevão, por exemplo. Estevão é um exemplo de um mártir que entrega a sua vida, e é onde vem a expressão martírios, do grego, é alguém que testemunha ao ponto de morrer por aquilo que está dizendo. Então Paulo é influenciado por isso também, e ele demonstra esse amor tão grande. Ele ama essa igreja de uma maneira tão maravilhosa que no livro de Tessalonicenses, a sua carta, quando ele escreve no capítulo 2, ele diz isso, pastor José. O versículo 6, ele diz assim: e não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos. E ele continua dizendo: como apóstolos de Cristo, servos pesados. E ele diz: antes fomos brandos entre vós como uma mãe que cria de seus filhos. Veja que o amor de Paulo pela igreja era tão grande que ele se compara a uma mãe que carrega os filhos em seu colo. Que maravilha. E no versículo, pastor, no versículo 8, ele diz: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Veja que amor. Paulo está dizendo: se possível for, eu dedico a minha vida por vocês. E ele diz: as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. E no verso de número 10 ele diz: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco os que credes, assim como bem sabeis que, diz Paulo, de que modo vos exortávamos, consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como um pai que ama os seus filhos. Veja que amor tremendo, né? Era uma coisa maravilhosa. O amor de Paulo sobressai. Eu diria que dos apóstolos, depois de Cristo, aquele que demonstrou e que falou mais em amor foi o próprio apóstolo. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse versículo número 8 me chama muita atenção quando ele diz isso, que se entregou inclusive a sua própria alma. O que é alguém entregar a alma se não entregar a vida, não é? Entregar a própria vida. Carregar alguém nos braços como um pai e um filho, pastor. Então Paulo é um exemplo máximo de alguém que ama a obra de Deus e que se dedica ao máximo ao seu maior esmero.
Pastor Fábio, tem uma coisa interessante na trajetória de Paulo. Aliás, o que não é interessante na trajetória de Paulo? É verdade, pastor, é verdade. Paulo é um espetáculo, né? É verdade. É um expoente. Paulo é... Por isso que ele teve condições de dizer, me imitem, façam como eu faço em relação a Cristo e vocês vão crescer na graça e no conhecimento dele próprio. Mas tem um detalhe interessante, pastor Fábio, que eu queria que o senhor comentasse, é que Paulo saiu de Jerusalém para Damasco para perseguir os cristãos. Jesus o encontra no caminho de Damasco e muda a sua vida. E onde é que Paulo inicia a sua obra evangelística? Em Damasco. Isso. Me parece ser algo muito simbólico, né? E simboliza que nós devemos amar o lugar onde Deus nos encontrou. Com certeza, pastor José. Eu diria que essa questão de Paulo começar em Damasco é um fruto da ironia de Deus. Porque quando a gente observa o capítulo 9, né, versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, versículo 2, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui já se percebe o nível de aversão que Paulo desenvolveu pelos cristãos, não é? Verdade. Ele estava indo a Damasco, o escritor bíblico destaca, né, essa expressão respirando, né? Resfolegando, é a mesma expressão de um touro bravo, né, quando ele está resfolegando. Então, ele vai a Damasco, havia já uma grande expectativa em Damasco para a chegada dele. Os principais sacerdotes, os líderes das sinagogas já estavam esperando Saulo para iniciar a perseguição. Então a gente observa uma expressão no versículo 14, diz assim: e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Isso foi uma expressão de Ananias, que era um crente de Damasco. Então, entre os irmãos, entre a igreja damascena, já havia uma preocupação crescente com a chegada dele. Paulo está vindo aí. A expectativa era muito grande, só que no meio do caminho Deus muda tudo, não é? É verdade. Deus muda. Então, aquele homem que já estavam esperando que ele fizesse, causasse um prejuízo enorme à igreja de Damasco, não é? Ele encontra a Jesus no meio do caminho, perde a visão, um crente de Damasco vai orar por ele. Que maravilha. Ananias. Glória a Deus. Não é? E ali mesmo ele é introduzido na comunidade cristã. E começa a confundir aqueles mesmos que tinham dado poder a ele para perseguir e prender os cristãos. Então, foi o lugar que Deus escolheu, não é, ideal, para que ele começasse. Ou seja, onde você quer causar o maior prejuízo à minha igreja, é onde eu vou iniciar o seu ministério. A santa ironia divina. Nós vamos adiantar um pouquinho, porque o assunto é maravilhoso. É verdade. Se a gente mergulhar, a gente não volta para a superfície. E nós precisamos caminhar. Vai aparecer na sua tela agora o segundo tópico da lição, que fala sobre o amor de Paulo demonstrado à igreja com uma vida de oração. Paulo amou a igreja com uma vida de oração. Eu vou explorar um pouquinho aqui o professor Alessandro Barreto, para que ele possa fazer um resumo desse tópico. Paulo amou a igreja e demonstrou isto orando por ela. Orar é uma forma de amar? Sem sombra de dúvida, pastor. E essa demonstração de amor que Paulo faz transparecer para a igreja é algo muito inspirador para a gente, não é? Porque Paulo, como fundador de muitas igrejas na Europa, ele sabe a necessidade de orar para que essa igreja continue crescendo, para que ela desenvolva. E um dos propósitos da oração de Paulo era que a sua oração fosse direcionada a Deus para o desenvolvimento da igreja, o crescimento da obra. Não é à toa que no capítulo 2, quero dizer, 2 Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 9, Paulo expressa esse desejo. Ele diz assim: porque nos alegramos ou nos regozijamos de estar fracos,
quando vós estáis fortes. Veja que a preocupação de Paulo não era com ele, era com a igreja. Glória a Deus. E o que desejamos é a vossa perfeição, o vosso crescimento. Então, o foco da oração de Paulo era para isso. Quando ele escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 16 ao 18, ele demonstra essa preocupação em sua oração, não é? E aqui, pastor, com a sua permissão, eu queria ler Efésios, capítulo 1, verso 16. Ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que, observe o propósito dessa oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja, quero dizer, a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Então, pastor José, o propósito de Paulo orando pela igreja para que a igreja crescesse, ele também demonstra, já que o senhor pediu para fazer um resumo rápido, ele demonstra o desejo de orar para que a igreja abundasse nos dons e também no fruto do Espírito. É verdade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque não é só fruto, né? Nem só dom. No capítulo 1, na sua carta aos Romanos, versículo de número 8, ele diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo testemunha da fé daqueles crentes. Aí no versículo número 11 ele diz porque ele orava para que tivesse possibilidade de comunicar àquela igreja algum dom. Ele diz, algum dom espiritual. Mas no versículo número 13, ele disse que o desejo da oração dele era que Deus o desse oportunidade para que eles falassem com aqueles irmãos sobre o fruto do Espírito. Então a oração de Paulo era para que a igreja crescesse, o evangelho se expandisse. A oração de Paulo, em segundo lugar, era para que a igreja abundasse nos dons e também no fruto. Mas também, pastor José e pastor Fábio Vinícius, a oração de Paulo era para que a igreja continuasse unida, para que não houvesse querelas, discussões, divisões, celeumas, que isso é obra da carne, né? Qualquer um que venha se propor a fazer qualquer tipo de divisão com a igreja. E Paulo, escrevendo, por exemplo, sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao 9, ele diz que o desejo é que os irmãos permanecessem firmes, unidos. Vem a expressão koinonia, a expressão de comunhão, de união. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda a sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 4, ele diz que o desejo dele é que os irmãos estivessem juntos, unidos. Então a oração de Paulo é para que a igreja cresça expansivamente e em número. A oração de Paulo é para que a igreja receba dons espirituais, desenvolva o fruto do Espírito, mas a oração de Paulo é para que a igreja permaneça unida, pastor. Porque o cristianismo, ele é o cristianismo porque a temática do cristianismo, em primeiro lugar, é amor pelas almas, mas amor um pelos outros. Glória a Deus. É a temática, o resumo do evangelho, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim, Jesus disse que uma casa dividida por si só não sobrevive, não é? Um reino dividido não sobrevive. Então Paulo orava para que aqueles que promoviam dissensões, querelas, celeumas, divisões da igreja fossem repreendidos e que a igreja permanecesse em santidade andando no caminho do Senhor. A fundamentação bíblica que o professor fez, ótimo, maravilhosa, né? Perfeita. Eu queria só concluir este tópico contando um testemunho, Pois né? não, pastor. Uma questão mais prática. Há 2 semanas, mais ou menos, eu fui a um sepultamento de uma santa serva do Senhor. E a filha dela disse lá no velório: a minha mãe orava regularmente, frequentemente e intensamente pela igreja. Amém. E sabendo que ia partir, ela me chamou e disse: filha, eu tenho a missão de orar pela igreja, mas eu estou concluindo a minha missão, porque Deus vai me levar. Eu estou transferindo para você a responsabilidade de me substituir na brecha, de orar pela igreja, para que a igreja recebesse esses presentes, para que a igreja tivesse as características que foram definidas pelo evangelista Alessandro Barreto, que a igreja crescesse, que Deus abundasse os dons, que o fruto fosse observado. Glória a Deus. E que a igreja permanecesse unida. Nós estamos precisando de pessoas assim, como disse Ezequiel, como disse Deus através de Ezequiel, que se coloquem na brecha, para que a igreja de Deus ela possa continuar crescendo firme e forte, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Eu sei que o senhor quer fazer uma observação, a gente vai ouvi-lo para a gente partir lá para o último tópico. Tomando aqui um gancho na fala do professor Alessandro. Pois não, pastor. A preocupação de Paulo era que a igreja também fosse santa. Santa. Verdade. Que houvesse santificação. E ele orava por isso, né?
ele pedia isso a Deus. A gente observa que em nossos dias, com o advento da teologia da prosperidade, muitos expoentes da prosperidade oram pelas pessoas para que elas sejam prósperas. É verdade. Não é? Mas a gente observa aqui, não é? Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos do 9 ao 13, esse desejo dele que a igreja seja santa, de que ela se abstenha do pecado. Filipenses 2, versículos 15 e 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 e 4. E também o capítulo 5, versículo 23, que é o texto clássico, né? Onde a palavra de Deus mostra ali o desejo de Paulo para a igreja de Tessalônica, que eles fossem santificados em corpo, alma e espírito, conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, o desejo dele, não é, antes de preocupar-se com o bem-estar, vamos assim dizer, físico, material, ele preocupava-se que aqueles irmãos fossem santos. Amém. Não é? Glória a Deus. Temos pouco mais de 5 minutinhos. Quero pedir para a produção colocar o terceiro tópico da lição, muito bem, está aí, provas do amor de Paulo à igreja. Nós vamos concluir com esta observação. Eu vou pedir ao pastor Fábio para que ele faça um comentário sobre o subtópico, né, o 3.1, e depois o pastor Alessandro Barreto vai falar sobre a prova do amor de Paulo servindo a igreja com lágrimas. Pastor Fábio Benício, Paulo provou que amava a igreja, servindo com toda humildade. Com toda humildade. Ele, como eu disse na minha fala inicial, ele não se sobrepôs aos demais apóstolos, não se colocou acima deles pelo talento que ele tinha, pelo conhecimento que ele reunia, muito pelo contrário. Quando a gente lê Atos no capítulo 13, a gente observa a postura dele quando ele foi separado para o ministério. Né? Atos capítulo 13, versículo 1 em diante. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então a gente observa que ele estava servindo na igreja de Antioquia como os demais. Como os demais. Ele estava lá cooperando com a igreja, não é? Então fica muito patente esse espírito servil de Paulo, não é? Essa postura de servo no meio da igreja. Nós observamos, não é? A palavra de Deus nos mostra no capítulo 20, versículo 19 de Atos, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, ele estava o tempo todo servindo e trabalhando. Incansável, humilde, né? Professor Alessandro Barreto. Pois não, pastor. Paulo chorava. Sim, e essa lágrima, pastor, fala de duas coisas. Primeiro, o zelo pelos irmãos. E segundo, o sentimento de que ninguém se perdesse. O amor de Paulo era transmitido pelas lágrimas. Há quem diga que há quem compare Paulo com o profeta do Antigo Testamento, pastor Josiel, que é o profeta Jeremias. Assim como o amor que compungia o coração de Jeremias fez ele escrever um livro escrevendo lamentações de Jeremias, pelo amor, pelo zelo que ele tinha por aquele povo e pela dor que ele sentia, Paulo também. O texto que o pastor Paulo, o Fábio, desculpe, já 2 vezes que chamo Paulo, perdão, no capítulo 20, é porque é Paulo, né? Falando do Paulo, o senhor é muito parecido também. Não chega, não chega nem nas percatas dele. O versículo 19, o pastor Josiel disse que ele serviu o Senhor com toda humildade, mas diz que com muitas lágrimas. Com muitas lágrimas. Então isso mostra o cuidado, o zelo de Paulo. O versículo 31, Paulo diz assim para aqueles bispos que estavam ali, que é um termo usado para os presbíteros, portanto vigiai. Lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, ele está falando da igreja de Éfeso, dia e noite, veja o carinho, o amor, a dedicação, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo é um homem das lágrimas. Os olhos de Paulo eram refletidos fisicamente por aquilo que era perceptível, mas era também representado pelo seu coração. Amém. Paulo chorava por aquela igreja porque ele tinha zelo e amor por ela. Então nós podemos com toda certeza aprender isso de Paulo e fazer a mesma coisa.
Queridos pastores, em lágrimas estou eu, porque temos que concluir esta aula. Que pena, né? Que pena, né? Mas tão bom, agradecendo, em nome do nosso pastor, a presença aqui do evangelista Fábio Benício, evangelista Alessandro pastor. Barreto, um homem de Muito Deus que vieram trazer esses comentários tão maravilhosos para cada um de nós. Nós vamos agradecer a Deus pelo programa e agradecendo também a você, a sua audiência. Nós te louvamos, Senhor, Sim, Deus. por tua bondade, Querido, por tua misericórdia, obrigado por tudo. e te pedimos que nos dê a graça Continua nos e ajudando. seguimos, Senhor, Força. as pegadas Nos do dando nosso ânimo, mestre, Senhor. do Senhor Jesus, seguirmos em e também frente. Nós te aprender adoramos, com ó o modelo de vida Oh, do teu meu servo, o Senhor. apóstolo Nos ajudas. Paulo. Nós te louvamos por tudo, agradecemos a amor. Ti por este momento, Senhor. em nome de Jesus. Deus te abençoe, a você. Sigamos a Jesus como Paulo, amando a noiva do Cordeiro, servindo com fidelidade, dedicação e humildade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua família, hoje e para todo sempre. Amém.